Na sua opinião, é correto pensar que quanto mais nos elevamos com a experiência da dor, as nossas futuras reencarnações terão gradualmente infâncias mais curtas ou uma adolescência mais precoce? De maneira nenhuma. A infância tem um período biológico. Nos seres humanos é a mais larga de todas, por sabedoria divina, para que a aprendizagem se fixe muito melhor. Porque no período de infância, no corpo, não de infância do espírito, como fala Allan Kardec, nós necessitamos de aprender as melhores experiências. O que aprendemos na infância é para sempre. Temos um período muito largo, porque é um período de inexperiências e de despreocupações. Mais facilmente fixamos a aprendizagem. É um ato de sabedoria. Poderemos ter um conhecimento precoce na infância, como as crianças gênios, porém continuam infantis. Recordo-me de Mozart, o grande gênio da música, aos 6 anos, aos 7, compondo 2 grandes peças, mas um enfant terrible, uma criança como qualquer criança. Kim Wong-yang, que já nos referimos muito, o menino precoce. Este menino que recebeu um prêmio doutor honoris causa aos 8 anos, em cálculo diferencial e matemática espacial. Esse menino era de uma genialidade incomum, mas era uma criança quase insuportável. Daí os gênios precoces dão muito trabalho, exatamente por causa da sua percepção e da falta de experiência. E a adolescência não se faz mais precoce por causa da evolução do espírito. Os fenômenos da adolescência hoje são mais precoces por causa dos estímulos. Então, os fenômenos femininos começam já a ocorrer aos 10, aos 11 anos, quando antes eram os 14 aos 16 anos. Nos climas tropicais, por uma série de fatores, são mais precoces. O fluxo catamênico, a construção dos órgãos sexuais anexos, do que nos climas frios e nórdicos. Mas o espírito em si mesmo não deixará de ter uma infância, uma adolescência dentro dos limites, dentro dos padrões. Poderá, talvez, pelo conhecimento, ser menos extrovertido à medida que vai adquirindo mais senso de razão. Tenho dificuldade para qualquer tipo de relaxamento ou concentração. Não consigo visualizar e nem relaxar. O que eu devo fazer? Consultar um psicólogo. Está em tensão. É o resultado da nossa tensão. Às vezes queremos relaxar e a mente deriva. Muitos amigos me dizem, e também já passei por isso, nós fechamos os olhos, mas estamos em turbilhão. Nós somos um feixe de nervos, de reflexos, de condicionamentos. E normalmente na hora que nós paramos, todos esses reflexos nos estressam. Algumas pessoas me disseram que durante o seminário não conseguiram estar muito ativos e que adormeceram. Entraram num estado de vágado e logo depois de torpor. Não é negativo. Esta é uma das funções terapêuticas do seminário. Quebrou a rotina. E ao quebrar a rotina, os nervos relaxam e a pessoa adormece. É uma função curativa. E quem desejar agora ouvir o seminário em lucidez, depois compra as fitas. Mas é terapêutico. Eu noto, por exemplo, que os meus amigos ansiosos, muito ativos, quando param, cochilam. E às vezes eu me sinto muito constrangido. Tenho amigos excelentes em vários países, mas eles são muito dinâmicos, eles não podem parar. E durante as palestras eles são obrigados a parar. Alguns já vão de óculos negros fortes, porque são convidados à mesa. E eu sempre digo assim, não sente à mesa, porque você não vai aguentar. Mas Divaldo, não vai aguentar. Porque a própria voz vai produzindo uma melopeia hipnótica e a pessoa relaxa e adormece. É um torpor, porque a pessoa está ouvindo ao longe, mas não está ativo por causa da sua dinâmica. Então essas pessoas necessitariam fazer experiências de relaxamento periodicamente.
Não é tirar uns dias e ir para um hotel do campo descansar, porque volta uma dinâmica. É criar o hábito no dia a dia de um pouco de parada, de relax, para reabastecer-se. Então, não se preocupe a pessoa que tem dificuldade. 90% de nós temos essa dificuldade. É tão curiosa que Buda já dizia, há 600 e tantos anos antes de Cristo, se você não conseguir o equilíbrio da respiração em 7 tentativas, conseguirá talvez em 7 dias. Se não conseguir em 7 dias, conseguirá em 7 anos. Se não conseguir em 7 anos, conseguirá em 7 reencarnações. Mas tente. Vá tentando. Ele falava a respiração, porque nós respiramos mal. Nós respiramos como se o ar da terra fosse acabar. Ainda não, apesar de tudo, dá até um pouquinho de ar. Nós devemos respirar pausadamente, bem suavemente. Há pessoas que respiram 15 vezes por minuto. É uma respiração ansiosa. Porque em cada 4 segundos... Não, nós deveríamos respirar uma média de 8 a 9 vezes por minuto. Suavemente. Encher os pulmões, cuja função é exatamente a de um fole, para que ele se dilate bem, para que ele comprima as pleuras, e para dar tempo ao oxigênio percorrer as nossas veias, transformar o sangue venoso e arterial, trazer as toxinas, porque já é respirar uma terapia. Na meditação, uma boa respiração elimina os tóxicos. O cérebro perde essas toxinas e nós ficamos muito melhores. Desta maneira, procure um psicólogo ou um grupo de apoio, ou vá tentando. Quando eu comecei as experiências de meditação, eu tinha os hábitos da religião anterior. Joana de Ângeles me deu uma sugestão muito interessante. Havia naquele tempo um quadro em que Jesus está em Jerusalém, era um quadro azul, hoje eu acho horrível, mas antes eu achava uma beleza. Ele olhando Jerusalém adormecida, é mais ou menos azul, uma lâmpadazinha aqui, outra ali, uma lamparina. E ele olhando Jerusalém antes do momento da traição. Joana de Ângeles me sugeriu 3 passos, que são as técnicas convencionais. Primeiro, discussão, a técnica discursiva. O que é, como eu já conhecia o quadro, estava na minha memória, era somente trazê-lo ao eu consciente. O que é que ele estaria pensando? Ele estaria pensando neste momento, Judas está entre os sacerdotes, negociando minha vida. Neste momento, os amigos estão cochilando. Neste momento, faz uma discussão. Depois que a pessoa examinar as possíveis probabilidades do que ele estava pensando, elimina agora a discussão. A primeira fase, a discursiva, cessa, porque a mente já não tem o que interrogar. Passa ao segundo movimento. Repouso. Fica olhando o quadro. Terceiro, contemplação. Apaga o quadro da mente e não pensa em nada. Por incrível que pareça, nós conseguimos não pensar em nada. Muitos me dizem, impossível. Quando se apaixona, a pessoa fica... Mas o que está acontecendo? Quando tem uma contrariedade, nós temos o malveso de fixar as coisas negativas e de contemplá-las sem pensar. E dizer, não consigo me esquecer. Quando poderia dizer, não quero me esquecer porque isso me faz bem. Adoro ser infeliz. Porque na hora que trabalharmos a mudança ocorrerá. Também eu gostaria de aditar uma coisa muito curiosa que ocorre nos momentos da visualização ou no pré. Os meditadores explicam que quando nós paramos a agitação, nós passamos a adquirir uma maior percepção sensorial do que nos acontece com o corpo. Na hora em que nós começamos a concentrar, vem uma opção de comichão, vem uma coceirinha aqui, vem outra aqui, vem outra acolá, que é resultado da circulação. No agitado a gente não nota. E a gente está concentrado e coça bem depressa para se ver livre. Não. A técnica é adquirir consciência de tudo. Vem uma comichão. Eu agora vou me coçar. Eu estou me coçando. Terminei.
agora eu volto à concentração. Porque se fizermos depressa, muda de lugar. Outra coisa muito curiosa. Quando nós não temos o hábito de uma respiração saudável e passamos a tê-la, tossimos. Produz uma comichão na garganta. E pode notar, estamos aqui, um bom silêncio. Um ou outro com um problema de tosse. Mas se nós formos concentrados, daí a pouco ouve-se uma tosse ali, a pessoa fica com raiva. Mas que tosse? Ouve-se outra tosse colar e é natural. São fenômenos fisiológicos. Não nos perturbem. Se vier tosse, eu agora vou tossir. Tosse. Agora eu acabei. Agora eu volto. É estar consciente. Isso é estar desperto. Eu estou desperto para a vida. Estou consciente. Nada de fugir dos acontecimentos, diluí-los, eliminá-los, porque eles não voltam. Comprimiu, ele retorna. Toda vez que empurramos uma mola, a mola empurra. Então é uma luta insana que fazemos, desligamos a mola. Então, colocamos o objeto onde queremos. Num relacionamento conjugal, quando o cônjuge prefere a bebida à convivência com a família, como encarar essa situação? Como perdoar? Como explicar aos filhos a ausência do pai? Dizer a verdade. Seu pai está doente. Infelizmente, ele bebe e não conseguiu superar. Mas é um homem de sentimentos nobres. Ele é vítima de si mesmo. Note que quando ele está bem, é outra pessoa. Eu sei que é fácil dizer isso e que é muito difícil viver isso. Mas são os nossos desafios, cara. Tenho uma amiga que vivenciou essas coisas. E então ela não suportou. Chegou um momento que ela não suportou. E era realmente insuportável. Mas ele, por outro lado, vivia do amparo emocional dela. Ela o deixou com desgosto, ele bebeu até morrer. E ela fez uma consciência de eu aguentei tanto, poderia ter aguentado um pouco mais. Ela não tinha nenhuma culpa. Mas o nosso inconsciente é inclemente e começa a recordar e a nos punir. Não vou dizer como a pessoa deve agir, porque cada um tem as suas próprias resistências. Mas direi que aquele que age desta e de outras formas é um doente. Há tantos problemas psicopatológicos que são de surpreender. No relacionamento humano que venho mantendo com muitas vidas, eu fico surpreso ao constatar quanto somos doentes. Pessoas de excelente aparência, pessoas que se projetaram muito bem, que triunfaram. No entanto, com tantos conflitos, com tantos dramas, com tanta carga das reencarnações passadas, que elegeram na genética os fatores predisponentes para aqueles distúrbios, que vieram através de doenças degenerativas, porque estão em nosso mapa kármico. Notem que não é uma proposta de resignação, é uma proposta de estímulo. Examinar o fato real e daí retirar o que haja de melhor. Há uma lenda de Somerset Maugham, que o indivíduo fugiu da morte para o lugar onde ela havia feito um programa, tinha um encontro marcado, exatamente no lugar para onde ele foi. Nós não fugimos do karma. Eu psicografei uma vez uma mensagem belíssima de um espírito tibetano. Ele me aparecia invariavelmente pela madrugada, na hora errada, 3 da manhã. Que não é hora de ninguém aparecer a outrem, por favor. Mas me aparecia e me despertava. E me contava um koan, uma pequena parábola zen budista. Ele me apareceu durante 90 dias e me contou 90 koans. À época eu não tive tempo de anotar, esqueci-me muitos. Depois eu resolvi gravar, que é mais rápido. E os que eu me lembrei eu gravei, mas gravei este. Ninguém foge do seu karma. Um príncipe vivia numa região muito fértil no sul da Índia. Era casado com 2 mulheres, como recomendava a lei, ele podia manter 2 famílias, e era um governante generoso, nobre, e tinha um filho com a primeira mulher. Subitamente, ele sentiu tédio da vida e resolveu abandonar o mundo para servir ao Senhor Buda.
Convidou a família e explicou as suas necessidades espirituais. Havia uma tradição na Índia que o homem, a pessoa, até os 18 anos pertence aos pais. Dos 18 aos 45, pertence à nova família. Depois dos 45, pertence a Brahma. Deve dedicar-se a Deus. Ele estava com 40 anos, disse, está próximo. E eu prefiro antecipar a minha hora de dedicar-me ao Senhor Buda para amar a Deus. Quero libertar-me do mundo. À primeira mulher, ele deu a governança do reino, para que o seu filho fosse o príncipe herdeiro. À segunda mulher, deu um grande patrimônio. Despediu-se de todos, o filho era muito pequeno, e ele saiu e foi internar-se na montanha sagrada. Os anos se passaram, o príncipe foi crescendo, e à medida que começou a ter noção da vida, perguntava à mãe pelo pai. E ela dizia, papai, foi servir ao Senhor Buda, foi iluminar-se. E ele disse, mas todos têm pai. Por que eu não tenho um pai? Porque ele foi servir a Deus. E o príncipezinho ficava muito triste. Passaram-se muitos anos. E quando o príncipe completou 15 anos e deveria assumir a governança, ele teve de tal forma a angústia da perda do pai, que propôs à mãe ir à montanha sagrada para ver se encontrava o pai. Depois ele voltaria e assumiria o império, governaria com justiça. A mãe, por fim, accedeu. A montanha sagrada ficava muito longe da capital. Ela entregou à sua mãe a regência e levou o filho até próxima à montanha sagrada. Ficou numa hospedaria, porque mulher não podia subir a montanha sagrada. E disse ao pai, está na montanha sagrada, mas eu não sei aonde. Ele preparou uma talutagem para vários dias. Subiu a montanha, onde havia muitos lobos, muitos tigres. E perdeu-se pela floresta. Perdeu-se, não houve como encontrar o pai, nem saber em que monastério ele estava. Por fim, quando se encontrava sem alimentos, debilitado, febril, não sabia voltar, nem tinha como seguir, ele desmaiou. E desmaiado numa clareira, foi encontrado por um monge que o olhou e sentiu uma grande compaixão. Carregou, levou-o até o monastério. E chegando ao monastério, assistiu, deu-lhe vitalidade. E quando o príncipe despertou, ele agora olhou realmente o jovenzinho e viu o seu rosto juvenil, quando o passado ainda não o havia trazido para a floresta. E perguntou ao jovem o que fazia naquela área sagrada, na qual os profanos não tinham direito de entrar. Ele disse, procurou meu pai. Meu pai era o príncipe Y. Ele abandonou o reino e internou-se na floresta. Veio buscar a iluminação. Eu sou o príncipe herdeiro, eu queria ter a imensa felicidade de pedir a meu pai que me abençoasse em nome do Senhor Buda. O monge comoveu-se muito e disse, que pena que demoraste tanto. Teu pai morreu há menos de 3 dias. Vem ver-lhe a sepultura, pranteia-o, chora-lhe a ausência e sente-te perfeitamente liberado da tua necessidade, do seu amor. O jovem viu a cova que era recente, pranteou muito, pai, chorou. Quando sentiu bem, agora voltou para governar o reino. Porém, ao descer da montanha, ao chegar à hospedaria, soube que uma terrível epidemia de cólera havia visitado a região e sua mãe havia morrido. Desesperado, ele cuidou de levar o cadáver para ser inumado em palácio, no local próprio. Quando chegou ao reino e ao palácio, encontrou todos aqueles a quem amava vitimados pela epidemia, mortos uns, morrendo outros e contaminados terceiros. Ele foi tomado de uma tristeza tão grande que pediu aos conselheiros que se reunissem, formasse uma junta governamental, porque ele ia atrás do Senhor Buda. Voltou à floresta sagrada e agora foi diretamente ao monastério. E quando lá chegou,
E o monge o reconheceu e perguntou: e agora que vieste fazer? Eu vim para que vós me orienteis a encontrar o caminho da salvação. E aquele pai, que se havia descuidado de educar o filho, tornou-se-lhe mestre para educar o espírito. Ninguém foge do seu karma. Aquele monge era o próprio pai. Por mais que ele quisesse evitar, o filho terminou nas suas mãos. Assim também nós, diante dos grandes dramas que nos acontecem, nós transferimos de época para resgatar. Bem-aventurados aqueles que podemos resgatar hoje. Houve um momento na minha atual existência que foi um instante definitivo. Eu poderia ter optado este ou aquele caminho. E até hoje eu bendigo a Deus, 39 anos depois, haver optado pelo caminho do silêncio, do trabalho e da perseverança. Porque estava no meu karma. Se eu não resgatasse de uma forma, de outra resgataria. Porque ninguém foge de si mesmo, nem das suas construções. Segundo André Luiz, é um hábito infeliz as pessoas não quererem sofrer. O sofrimento é o único modo para a evolução do espírito? Na Lei de Destruição de O Livro dos Espíritos, capítulo 3, Allan Kardec também surpreende com a função da destruição e pergunta: qual é a função da destruição? Tudo se destrói para renovar-se, responde os espíritos. A dor tem uma função, que é fazer aquilo que nós nos negamos a produzir pelo amor. O que é o amor? O caminho da retidão, do cumprimento dos deveres, do respeito ao direito alheio, da sadia convivência. E é porque agimos de maneira equivocada, nós geramos o mecanismo educativo ao qual chamamos de dor. Não é o único caminho. Porquanto nós poderemos evoluir pelo amor. Vamos examinar a dor agora sob um aspecto muito curioso. A dor, doação. Sempre nos ocorre pensar que a dor é um resgate de algo anterior. Nem sempre. Há a dor por abnegação e amor. Jesus teria resgatado algum karma? Sem dúvida que não, porque era um espírito puro. Mas ele elegeu o caminho austero da renúncia e os momentos de dor para nos ensinar que, se se fazia aquilo com um ramo verde, o que não se fará com um ramo seco. Se ele, que era puro, ascendia na direção do Pai, através da via dolorosa que o sofrimento lhe impunha, nós outros, com uma alta carga kármica, teríamos experiências muito mais traumatizantes. Ele, porque nos amava, ensinou-nos a sofrer sofrendo. Não foi um teórico. Sofram que é bom. Ele sofreu e diz: façam como eu faço. Foi a lição soberana mais notável que ele nos deu. Este é um ato de amor. Qual a mãe aqui, raríssima exceção, que vendo o filho doente não diria: eu preferia ser eu. Quanto sofre uma mãe, as mães do primeiro filho, as febrícolas da criança, os choros que ela não sabe decodificar, mas ela nem nota que está sofrendo. É um sofrimento misturado de amor, de ternura, de ansiedade, de sublimação, que faz parte da própria maternidade. Os homens, menos. Porque, por tradição, estão fora no trabalho. Hoje também a mulher. Mas mesmo assim, a mulher está sempre mais companheira do filho, está mais no lar, carrega-o, unge-o no seu seio, vive-lhe as experiências, adivinha-lhe as necessidades. Então, este é um sofrimento não kármico. Francisco de Assis. A tradição diz que Francisco de Assis era a reencarnação de João, o evangelista. E todas aquelas dores, para nós eram dores, para Francisco eram êxtases. Eu devo ter lido umas 30 biografias de Francisco. E todas elas sempre me cativaram e me chamaram a atenção para um momento. Quando ele volta do Egito, da segunda cruzada, ele voltou com tracoma, que havia adquirido no deserto. E era necessário queimar-lhe os olhos. Era a terapia da época. Pega um ferro em brasa e diante do bispo Guido, em Assis,
O ferro fica em brasa, ele era recurvo para queimar o olho até quase a orelha. Francisco se ajoelha, Frei Leão olha aquele ferro em brasa e ele, quando vê o fogo chegando, ele começa a sua oração, irmão fogo, Benevenuto, fratello fogo, e começa a cantar as excelências do fogo. Não arda demais, eu sempre fui tão generoso para com você. E Frei Leão desmaiou da dor de São Francisco. E ele não, continuou cantando. O ferro voltou e lhe trouxeram outro. E o cegaram. E ele de braços abertos, em verdadeiro êxtase, sofrendo por amor. Paulo, dir-se-á, foi um criminoso revel, é verdade. Mas como os sofrimentos foram aos severos da reparação, até o momento em que ele, estando sendo dilapidado, entra no estado de êxtase. Já havia resgatado tudo. E aí ele não sente mais nada, ele sente, pelo contrário, uma sensação de leveza, e vai levado até uma região muito feliz, o terceiro céu. E ali ele tem contato com Estevão e Abigail. As dores físicas não o maceraram mais, mas aquela dor moral de haver iniciado a perseguição, essa foi com ele até o momento da morte. Na hora que o centurião se comove e vai decepar-lhe a cabeça, treme e diz, em outras palavras, desculpe-me por ter que fazer isto. Ele agora velho, carcomido, marcado de tantas pedradas, ele olha, sorri e lhe diz, soldado, cumpre com o teu dever, porque eu já acabei o meu. E apesar daquele homem feroz estar acostumado a matar, quando ele desce a lâmina, esse misto de ternura e de piedade, o golpe não é certeiro. E a lâmina não decepa a cabeça de uma vez. Ele teve que dar um segundo golpe. Aí é uma dor por amor. E muitas vezes nós, neste nível que estamos, já conseguimos determinadas dores. Não diga em meu caso, mas nós dizemos assim, ai que bom, quando a mim me ocorre determinado tipo de testemunho em nosso movimento, que é um movimento muito movimentado. Então, amigos, telefone de volta, não diga nada. Não quero perder esta oportunidade. E o amigo, sabe por que eu vou defender? Se eu quisesse, eu me defenderia. Não há por que defender, eu estou sendo atacado. É a opinião da pessoa, respeitemos. E por incrível que a mim mesmo me pareça, eu acho que é opinião e não me magoa. Encontra a pessoa, olá, oi Divaldo, oi fulano, gememos os dois, como vamos? E eu descubro que não tenho o menor ressentimento, porque me exercitei. Antes isso para mim era um tormento que eu não confessava a ninguém, mas me doía tanto. Chorava quando tinha lágrimas, porque pararam, graças a Deus. Perdia noites. Um dia Joana me disse, meu filho, como você pode valorizar o mal e os maus? Como a opinião de uma pessoa que não simpatiza com você pode ter tanto valor a ponto de sombrear a opinião de alguém que gosta de você? Não está você valorizando mais o opositor do que o afeto? E é verdade. Eu queria que todo mundo gostasse de mim, mas ninguém gosta de Deus, o autor, nem de Jesus. Toda pessoa pública tem simpatizantes e antagonistas. É normal. Por isso que na política não há inteiro, só há partido. Porque um fica inimigo do outro. Se fosse inteiro político, não tinha briga. Mas é partido político. Então, situação, oposição. A situação sobe, a oposição fica adversária. Ela sobe, a situação fica... É normal. E muito saudável. Infelizmente, os métodos de que se usam é que são estimulados pelo egoísmo, pelas paixões, e trazem danos à comunidade. Mas é muito bom que haja um opositor, porque ele nos diz o que um amigo muitas vezes não diz.
por ternura, por carinho e por erro. Porque o amigo foi feito para estar ao lado e advertir, e não para apoiar o erro. Quando apoia o erro é porque não gosta. Ah, mas eu tenho medo que ele fique magoado. Então você não é amigo. Se você é amigo e ele se magoa, ele não é seu amigo, mas você é amigo dele. Cumpra com seu dever. E lentamente, já não... Era uma prova que não estava na minha prova. Eu sofria por orgulho ferido, por vaidade pessoal, por egoísmo, por pretensão. Na hora que eu descobri que tudo que me vem é sempre para melhor, então eu eliminei aquilo que eu pensava que era um karma e não era. Era somente efeito da própria presunção. E fiquei em paz. Não deixei que o tumulto de fora perturbasse a minha paz de dentro. Não é autobiografia, bem se vê. São experiências humanas. Porque na minha idade, o que podemos esperar? Não é que a morte esteja perto. Eu sei que no nosso próximo encontro, alguns estarão no mundo espiritual, me inspirando. E eu também. Já preparei vários médiuns e já disse, desejo que as minhas mensagens sejam autênticas. Para que ela seja autêntica, o médium tem que tossir antes. Se não tossir, não sou eu. Porque todo mundo que usa muita voz tem um santo pigarro. O cantor, o declamador, lá nos bastidores, ele aquece a voz. Mas o pobre do orador não, está ali na alça de mira, a voz está fria. E agora com a palavra, ele tem que levantar até erguer a voz, tem que dar uma tossidinha discreta, tem que perder a respiração, tem que puxar uma secreção que subiu, tem que descer outra que baixou. É uma coisa. Daí sempre tem um... Daí quem me receber, meus irmãos, ai, Edivaldo. Então eu virei ao seminário, com certeza. E no próximo seminário, se houver, eu vou sugerir para que seja no hotel macrobiótico. Só que eu não virei a esse seminário. Até que ponto poderemos atenuar nossas dívidas do passado, modificando os nossos pensamentos, as nossas atitudes? Por exemplo, nossos resgates que estão impressos no perispírito, que somatizam através das doenças físicas. Como evitar isso? Até ao ponto de eliminar. A soma das boas ações pode levar-nos à eliminação dos nossos débitos mais danosos e modificar completamente a nossa estrutura. É uma lei de compensação, não é uma lei de cobrança. Aquele Deus que cobra, aquele Jeová dos exércitos, é a figura mitológica e própria para um período. Até mesmo em nosso movimento, notamos Deus castiga, Deus pune, que é a linguagem do século XIX. Nós hoje vamos decodificar esses verbos, como Deus nos dá o ensejo de ressarcir, de resgatar. Porque alguns daqueles espíritos que ditaram a codificação ainda estavam ligados a doutrinas ortodoxas, cujos conceitos saem do seu próprio psiquismo. Não havia espíritos espíritas. Eram espíritos ex-católicos, ex-protestantes, ex-materialistas, ex-livres pensadores. A codificação foi ditada por quem? Santo Agostinho. Kardec chega a dizer que Santo Agostinho é um dos primeiros espíritas, no conteúdo, mas na forma, eram a tradição e a liturgia da igreja. A sua linguagem, para bem o personificar, tem aquelas características ancestrais da sua crença. O curadar, o suave curadar, o bispo de Argel, o bispo de Bordeaux, Fenelon, Lamennais, eram todos católicos. Não será de estranhar que às vezes nós encontremos na codificação, e isso não pode porque Deus castiga. Era uma linguagem própria para o pensamento da época. Se eles hoje viessem escrever, penso, já diriam dentro de uma outra colocação. Já ouvimos alguns espíritos, quando se comunicam, dizer do espírito espírita fulano. Nós temos o Dr. Bezerra, é um espírito espírita. Temos Joana de Ângeles, é uma espírita ex-católica. Ela se tornou espírita no mundo espiritual. Quando foi convidada
para esse trabalho do Consolador. Ela passou a ter uma visão dilatada daquilo que antes interpretava na simbologia do dogma. Ela abriu horizontes, mas a sua formação é católica. Às vezes eu leio na nossa imprensa com ironia alguns comentários que botam: o movimento espírita no Brasil é dirigido por um padre e por uma freira, por Manuel da Nóbrega, uma das reencarnações de Emmanuel, e por Joana de Andes, que foi freira. E aí a pessoa ironiza. Eu digo: eu tenho a impressão que ele nunca leu o Espiritismo, porque o Espiritismo no mundo foi ditado por padres. Santo Agostinho, Fenelon, Lamennais. Ora bem, vamos acabar com preconceitos. Não é o rótulo que valoriza o produto. Se nós colocarmos neste microfone o nome de televisão, ele continua microfone. Nós deveremos libertar-nos de todo tipo de prejuízo. Os espíritas somos cristãos mais bem informados. O que não quer dizer que os cristãos não tanto informados não sejam espíritos nobres e que no materialismo não tenhamos espíritos excelentes. Graças a eles é que nós temos hoje a tecnologia, temos a ciência. Se examinarmos a maioria desses grandes missionários da ciência, da arte, nem todos foram religiosos. Pelo contrário. Que nos interessa saber qual foi a religião de Pasteur, ou de Koch, de Liszt, ou de tantos outros, de Bach. Nós valorizamos o que eles nos deram, os milhões de vidas. Fleming, com a sua penicilina, Sabin. Agora, é óbvio que esta revelação nos equipa melhormente do que até então havíamos recebido, isto sim. Mas, em contrapartida, nossa responsabilidade é muito maior, porque nós sabemos e eles não sabiam. Nós temos maior responsabilidade no agir, no pensar, no falar, do que eles. Dessa forma, é necessário que nos empenhemos cada vez mais na interpretação de todos esses conteúdos, para que, por intermédio dos nossos pensamentos e atitudes, realizemos as mudanças interiores. Lentamente. O hábito de pensar mal dos outros, o hábito de falar mal, o hábito de não gostar. Nós passamos a mudar, a fazer o esforço, e em breve estaremos modificando o nosso próprio karma, o bem que vamos fazendo. Para dar um toque de humor, eu fui visitar um amigo que havia tido um infarto do miocárdio. E eu não abro nunca o evangelho para ninguém. Quando eu vou visitar o doente, eu peço que ele abra, porque a necessidade é dele. Porque eu sei que os bons espíritos possivelmente guiarão a mão para que saia uma página própria. E ele abriu e deu-me. E quando eu olhei, eu parei para ler a página anterior, como se tivesse aberto um lugar que não tinha tido. Quando eu fui passando, ele disse: não, leia essa mesmo. E botou a mão. Lá estava. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu então ri. E ele olhou para mim e disse assim: graças a Deus eu não era um homem de bem. Mas vou esforçar-me para me tornar um homem de bem a partir de agora. Ele disse: então cuidado para que não morra. E, como o relógio não nos dá trégua e não desejamos alongar-nos, chegamos ao nosso ponto do até logo. Desejamos agradecer aos confrades que vieram de cidades distantes e que vieram de cidades próximas, de cidade também da cidade de São Paulo. Estamos inteiramente às suas ordens. E se nos fosse possível fazer um pedido, rogaríamos que nas suas orações nos incluam. Na cidade que eu nasci, tem um ditado que é um pouquinho grotesco. Quando as mulas vinham em bandos para a cidade, normalmente uma delas vinha com um chocalho ao pescoço, que era chamada a madrinha da tropa. Os maiores perigos lhe estavam reservados. Qual ocorre ao boi de piranha? Atira-se ao rio, sangrando, as piranhas correm, enquanto os outros passam sem perigo. Então, muitas vezes, aqueles bois de piranhas e madrinhas das tropas ali estão, não que tenham condições, mas que foram sorteados. Necessitam muito mais de apoio do que a tropa em si. Daí eu suplicaria que nas suas preces pedisse ao Senhor da vida e aos bons espíritos que a todos que laboram no bem, e em particular, neste momento a mim,
me ajudassem a ser fiel até o fim. Porque muitas vezes, numa viagem de 1 milhão de quilômetros, faltando apenas 10 metros para atingir a meta e a ponte sendo quebrada, o indivíduo não chegou à vitória. E eu rogo muito a Deus que me permita chegar ao fim na condição de servidor que tentou fazer pelo menos o que devia. E assim, contando com as suas vibrações, sua simpatia, sua amizade, agradeço. Muito obrigado e até breve, se Deus quiser.